Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados. Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Estou aqui hoje com Júnior Diniz, nosso parceiro que está vindo aqui sempre. Eu vim com tanta frequência aqui agora, né? Você deveria vir mais, inclusive. Está vindo pouco ainda. A gente vai conversar sobre isso depois, né? Convidado é convidado, né? É aquele pessoal que chega e diz assim, rapaz, vamos aqui, né? Você convida as pessoas para casa assim e diz assim, quando chega assim, rapaz, falou fazendo café, faça bolo, sabe fazer o quê, né? É verdade, As minhas visitas são assim, chego na minha casa eu exploro mesmo. Pois é, mas aqui eu não estou explorando não, mas já estou procurando a garrafa do café, não sei onde é que está, mas eu encontro. Mas a gente tem umas ideias para noite, né? Vamos fazer muita coisa interessante. Mas a gente não pode ainda. A gente vai deixar o pessoal de casa na expectativa. Vai ter muita surpresa, viu, pessoal? Vai ter muita coisa. A rede vai funcionar como deve funcionar, né? Com todas essas coisas, informações de 15 megas para compartilhamento e tudo. Tem uma série de novidades aí que vai ser difícil para a concorrência. Aliás, quando eu começo a conversar com o Norton, né, aí o papo não para. A gente vai começar a ter ideia até no domingo. Eu penso que ele está dormindo. Ele não dorme. Pois é, às vezes eu faço umas coisas lá em casa, aí eu mexendo lá em casa, depois já mando aqui. Aí lembrei, ixi, é domingo, ele deve estar dormindo. Aí na mesma hora ele responde. O cara não dorme. 24 horas no ar. 24 eu durmo, cara. Que horas tu dorme? Eu durmo cedo e acordo cedo. Eu acordo 4 da manhã. Então eu acordo também 4. É o melhor horário. Aí. Vamos botar um grupo da madrugada pra gente ficar conversando. Meu Deus. Madrugada não, na verdade é quando, né, o dia começa. E é incrível, se as pessoas começassem a adquirir esse hábito de dormir cedo e acordar super cedo, né? Iriam viver mais. Não, mas aí não. Dicas da hora, tá? Mas aí a mulher na menopausa, né? O homem é andropausa, né? Tem que acordar mais cedo. Pois é, acorda mais cedo. Vai ficar acordando mais cedo. Acorda mais cedo, aquela questão do calor, né? Da madrugada. Um calor, fazendo frio, mas tá com calor. A mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa. Não, eu não sabia que vocês tinham esse calor também. Tem esse calor, tem alguns outros fenômenos. Né? Enfim, gente, hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro, se comemora o Dia do Bandeirante, o Dia Nacional da Alfabetização. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da implantação de melhores condições de ensino e aprendizado nos países. O Dia Mundial também do Diabetes é marcado neste 14 de novembro. Norton? Diabetes é um negócio impressionante, né? Porque virou uma coisa que, né, demanda muito o impacto da diabetes na demanda medicamentosa, né? Assim, é muito, né? Se você for ver, a maioria dos remédios que são pedidos hoje para as farmácias são para o diabetes, né? E não faz sentido, é uma coisa tão relativamente simples como é o consumo de açúcar e hábitos saudáveis, de caminhar, etc., controlar peso, né? Você tem isso é um negócio complicado para a gente, né? A nossa geração começou com Coca-Cola, não pode nem falar o nome, mas com refrigerante, né? Muitas doses de açúcar, aquela coisa. E é um negócio, rapaz, eu acho até que às vezes você largar o refrigerante é mais difícil que largar o cigarro, né?
É Eu acho. impressionante. Porque é impressionante. É um negócio Mas não, impressionante. largar É o um açúcar vício, em cara. si. Eu acho que largar o açúcar em si. Não, Eu, mas é aquela cor do refrigerante, assim, né? Aquela cor do... mas ó, eu particularmente eu cortei completamente o refrigerante e cortei também o açúcar. O café, eu adoro café, eu passo o dia todo no café. Ainda mais quando estou escrevendo ou editando. E eu consegui tirar o açúcar por completo do café e hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar. Eu Gente, consegui performances incríveis tomando chá verde com jasmim, que é muito bom. Ensine o povo, rapaz. O povo gosta de saber Não, tem dessas muita coisa. coisas. Vamos criar Vala. um programa também para isso aqui. Não, mas o chá Só verde de com dicas jasmim, saudáveis. você vai deixar o povo na curiosidade. Diga aí. Então, estamos Não, debatendo. o chá verde com jasmim é bem interessante. Ele mantém você acordado. Ele desperta mais do que a cafeína, nesse sentido. Assim. Daqui a pouquinho a gente já está começando a falar. Eu acho que chá verde tem cafeína, não sei. Puxa, deve ter, tem sim, com certeza. Tem. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando que isso é dos segredos que a gente está discutindo aí da TV aqui. Olha. Não, vamos falar disso não. Depois, né? Depois. Olha, já vamos começar. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal foram participar do evento Brasil Conference que se encerra amanhã em Nova York. No entanto, foram hostilizados em vários momentos por brasileiros que estavam na cidade. Foram ruidosos os protestos na porta do hotel onde estão hospedados ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York para participar de um seminário organizado pela empresa de eventos do ex-governador João Dória. Os ministros do STF foram convidados para falar sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia na Light Brasil Conference. Nas imagens viralizadas nas redes sociais, dezenas de manifestantes xingam os ministros. Os principais alvos foram o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski. Os protestos aconteceram não apenas na porta do hotel. Na Times Square, o ministro Luiz Roberto Barroso foi abordado por uma mulher indignada. O ministro acusou a mulher de grosseira. Em uma cafeteria, o ministro Alexandre de Moraes partiu para cima de um aparente rapaz que não se intimidou. Os protestos sobraram também para o ex-presidente Michel Temer. Júnior. Eu estava, inclusive, comentando com alguns colegas da imprensa, a gente tem aqui nos bastidores, a gente estava conversando. Eu participo de vários grupos de comunicadores, jornalistas pelo Brasil e até alguns amigos que estão lá fora também. E a gente estava relatando sobre essa questão aqui do reflexo do que está acontecendo no Brasil e esse momento que vem acontecendo com os ministros. O que eu acho mais legal de tudo isso é que não vai dar em nada, sabe, Nota? Porque é uma revolta que está sendo, do meu ponto de vista, sendo formada agora no intuito de criar alguma brecha, algum momento de se discutir. A política passou, a eleição já passou, já está tudo definido e essas pessoas continuam com essas insistências. Agora, os ministros, eles ficaram com a imagem de que são eles os responsáveis pelos resultados das urnas. Incrível como se mantém essa ideia de que eles são os responsáveis por esse resultado, pela falta de investigação. Até hoje mesmo, a gente abre aqui o jornal, tem uma notícia nova dando conta de que existe uma possibilidade de alguém que descobriu, não sei da quanta, que vai mudar todo o cenário. Então, isso é um reflexo. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, inclusive é jornalista também, ele estava comentando que esse grupo é pequeno, não é um grupo grande, não é um grupo grande. Esse grupo que ainda continua nessas manifestações, eles estão se reunindo, mas conseguem chamar a atenção da imprensa lá fora, coisa que eles não estão conseguindo chamar aqui no Brasil. Nossa. Esse negócio começou com quem primeiro organizou esses protestos foi a Paula Lavigne, que é ex-mulher de Caetano Veloso. Ex-atual, né? Agora ainda aí ficava... vivem juntos. Vivem. Mas assim, ela foi a primeira que fez essa coisa e foi uma coisa paga para fazer e etc. E fizeram essa brincadeira. Mas só uns detalhes assim, esse hotel onde eles ficaram é o Softel. Ele fica, a diária dele, na faixa de 1.700 dólares. Quer dizer, quase, né? É uma grana, assim, uns 10 mil reais. Não sei como é que está a cotação do dólar, mas é uma grana por dia, assim, né? É uma brincadeira. Os quartos são essas cores todas assim, que a gente vê, né? Mas ele é considerado um dos hotéis mais centrais, assim, né? É por isso que o Barroso foi visto na Times Square andando e uma senhora abordou, né? E fez uma série de coisas assim. Eu achei estranho o comportamento
Alexandre de Moraes, porque ele partiu por cima do cara lá, né? O cara ficou, ministro, você está gastando o dinheiro do brasileiro, essa coisa toda. Esse evento foi organizado pelo Dória, o Dória também aparece nessas cenas aí, né? Mas, veja bem, não é só a turma, não é só o pessoal do Bolsonaro que está atacando a turma do STF também, não, tá? Tem também, eu não sei se a gente tem aí disponível, que é um vídeo de uma mulher falando, mostrando a reunião do Lula com o STF. Aí ela descrevia um a um o que cada ministro tinha feito de ruindade com Lula, né? Isso é uma coisa também para se mostrar. É uma crítica mesmo forte em relação a esse ativismo judicial. Tem? Norton, nós temos aqui mais imagens desse momento em que os ministros foram hostilizados lá em Nova York. Vamos exibir agora, por favor? O Temer chegou agora no meio da manifestação, vai vendo. Olha aí, ó. Safado! Cachorro! Segurança estão tudo louco, ó. Não sabe o que fazer. Alexandre ditador! Alexandre ditador! Supremo é o povo! 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 Você vê que a situação deles assim é uma coisa... Agora, é muito interessante ver que não é só... Os dois lados estão atirando nos ministros, né? Não é só em tese, os bolsonaristas que estão aí. Porque tem cara que não é bolsonarista, mas é antipetista, entendeu? E, aliás, o Bolsonaro, durante muito tempo, ficou sendo aquele cara que surfou nessa onda antipetista, né? Inclusive, é bom lembrar que um dos ministros indicados pelo Bolsonaro para a Suprema Corte, o Cássio Nunes, né, ele votou do mesmo jeito que todos votaram para a liberação do Lula. Tinha alguém imaginando que seria mais vantagem disputar a eleição contra o Lula, porque seria uma coisa mais folgada, etc. E tal. Pensou errado. Quem teve essa estratégia pensou errado. Assim como também, por exemplo, um erro grave quando lançaram a PEC, o Congresso foi votar para manter ou não manter as urnas eletrônicas, o ministro Ciro Nogueira, que é do governo Bolsonaro, ele que liderava um partido grande, que é o PP, né? Ele diz, não, vamos fazer a eleição com essas urnas, entendeu? Quer dizer, eles toparam a regra do jogo, o Mourão já falou isso, o Mourão já disse assim, ó, a época de chorar era outra. Quando soltaram o Lula no meio da pandemia, ninguém podia fazer esses protestos, etc. e tal. O Mourão reclamou isso. Aí, na sequência, as urnas eletrônicas. Aí, quando poderia ter tido derrotado, ter feito pressão no Congresso para não votar, ninguém se mexeu, quer dizer, ninguém fez nada. E acabou as urnas passando com o aval do Ciro Nogueira, né? Norton, nós vamos agora para um rápido intervalo. Fiquem aí que a gente já volta conversando sobre isso e outros assuntos. Estamos de volta e ainda falando sobre ministros, né? Entre as muitas brincadeiras que surgem com nomes da política brasileira, vocês vão ver na tela agora uma imagem que viralizou em que a manchete diz que Moraes anuncia que o Ceará Esporte Clube não poderá ser rebaixado para a Série B. Tá aí, Júnior. Decisão sábia, correta, apoiado em número, gênero e grau. Mas por que ele não atua na área que interessa, né? Um negócio... Mas olha, essa história de fake news, essas histórias estão sendo criadas, um negócio da gente ficar rindo. Estava conversando agora aqui há pouco, quando nós chegamos, estava sendo divulgado num grupo de pessoas que tem até uma certa cultura, de que, olha só o absurdo, de que o Lula morreu e quem está no lugar dele é um sósia que foi colocado para poder continuar até a passagem da faixa, entendeu? E aí, todo mundo começou a compartilhar. Eu recebi hoje, era chegando aqui conversando com os meninos, e eles chegando, eu disse, gente, isso é mentira, é mentira.
Entendeu? Mas isso tem a ver com aquela história que o Lula deu entrada mesmo no Sírio Libanês e fez os exames e descobriu que tinha umas placas brancas, né, na laringe, que são sintomas de pré-malignidade, né? Tem aí, os relatórios estão aí, é só você entrar na internet e você pesquisa. Não é desconhecido, né, isso aí, não é nada desconhecido. Mas é a inflamação com a volta dessas placas brancas, né? Aí isso vai dar muito... Muita teoria de conspiração, mas que ele né? tá com a voz bem complicada, tá? Não, tá, ele tá com uma voz... E Tem que vídeos ele antigos. também não é um senhor que teve a vida toda regrada, né? A gente sabe também disso, né? Ele tem 77 anos e bem vividos, né? Assim, agora ele tem muito 77, pé na bagaceira, vamos dizer assim. Ele né? tem 77 anos, mas convenhamos, né? Ontem a Janja, até citar aqui, ela ganhou 30 minutos no Fantástico. No Fantástico, né? Que foi bem discutido. 30 minutos. Acho que é a primeira vez que a primeira dama... Né, Uma bajulação, né? Mas ela colocou umas fotos lá do Lula, aquele mal em casa, com as pernonas bem... Isso já tinha Mas virado isso lá no há um tempo. Photoshop... No Photoshop eu boto até barriga tanquinho em mim. Será? Não, mas o cara malha todo dia. E aí alguém até comentou, olha aí, rapaz, agora com 77 tá desse jeito aí, né? No Photoshop cabe tudo, né? Eu sei que ele fica ali no Photoshop. Esse cara que tira as fotos do Lula é um babaca, esse é o nome dele, esse fotógrafo. Cara, tem as cenas dele aí, durante esse período da campanha toda, que o Lula teve que acalmar o cara, que ele queria dar um leão de chácara. Então, um mago velho daquele leva um bufete, como é que fica? Mas tem um cara aqui, até no Ceará tem isso também, sabia? Não, mas o Lula puxou o cara várias e várias. O Lula tem mais juízo que essa turma dele, todinha que anda com ele. Sabe? Eu acredito. Eu acho que ele é obrigado a andar com esses caras, porque não tinha outros, né? Mas assim, que o Lula é muito mais realista do que a maioria desses caras, não tenha dúvida disso. Esse fotógrafo dele, assim, foi brigar. Eu digo, rapaz, o cara desse mexe no Iguatu, ele estava ali cuidado, né? Se ele se mete a macho no Icó, estava ali cuidado. Lá mesmo ele ficava. Lá mesmo ele ficava. Não tinha jeito para ele, né? E, quer dizer, ficou uma coisa completamente maluca, né? Fica feio. A gente vê isso aqui também muito. Ave Maria, a gente chama até de mosca, né? Das moscas que ficam ali voando, aqueles vampiros de política, só que tem aqui. Mas além do STF, tem muito mais assunto. Agora, seria interessante a gente colocar... se a gente colocar agora esse questionamento que os próprios petistas fazem, ministro a ministro do STF, tá? Eles mostram assim, o Lula do lado do Gilmar, e o Gilmar dando aquelas risadas, aí você diz assim, o Gilmar foi o cara que impediu do Lula assumir o ministério naquele caso do Bessias, da Dilma, né? Acabou virando esse grande personagem aí. O Bessias também... Vai rolar agora, né? Não, agora, nós ainda falando de ministros, né? A ministra Eliana Calmon dá declarações em relação à autoridade do STF. Eu entendo que, a partir de agora, nós teremos até mais um elemento para acalmar a nação brasileira. E porque, na realidade, o que está nos faltando, é o meu entendimento, é informação, é diálogo. O povo brasileiro pode estar até sendo massa de manobra, mas tem muita gente boa na rua, gente séria, que não tem nada de golpista, mas que está acreditando nessas fake news todas que existem. Nós precisávamos, neste momento, de uma interlocução, de pessoas que acalmassem, mostrassem, dialogassem, dizendo o que é errado, o que está certo. Porque... Bom, não precisa falar, ela é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, a Eliana Calmon, ela é fantástica, né? Ela tem uma respeitabilidade incrível, a palavra dela, a voz dela e a presença dela, ela inspira assim, ela basta respirar, ela explode assim em vários castelos de cartas, sabe? Essa mulher é uma mulher incrível. O que ela está falando aí, né? Sobre essas manifestações e também sobre o relatório. O relatório é uma coisa importante, cara. É uma peça que ainda não foi devidamente digerida. Já teve o TSE, mais uma vez o tribunal, diz assim que o sistema é lindo, né? O sistema de votação é lindo, é magnífico. Aí aparece o palhaço, um grande publicitário, um cara super criativo, muito bom, assim, um dos grandes nomes da nossa criatividade nacional, que é o Nizam Guanais. Agora, quando ele se mete a ser republicano, ele não passa de um palhaço. Entende? Assim, um bobão, um bobo da corte, que só sabe fazer piadinha ou coisa parecida no meio de assuntos sérios.
de assuntos que exigem, pelo menos, fundamentação do que é um Estado, como é que se forma um Estado, o que é uma nação, o que é um povo, né? Aí ele se mete a fazer essa besteira de chamar que as urnas seriam um orgulho nacional. Isso é uma verdadeira maluquice, a gente sabe de tudo isso que vai rolar. E tem mais coisa, viu? A gente tá de assunto hoje aí, né? Tá, estamos sim. Olha, mas, Júnior, quer acrescentar algo antes de eu chamar aqui? O Norton falou quase tudo aí, né? O peso que ela tem das palavras que ela coloca aí já deixa um ponto final em qualquer discussão. Então, a gente não tem muito nem o que discutir porque ela tem um peso imenso quando o raciocínio dela é colocado, né? Eu acho que o que o Norton falou aí exemplificou o que eu penso. Seria também. bom a gente ver o que é que as pessoas pensam também, né? Sim, é interessante. Nosso WhatsApp vai aparecer na tela agora e mande sua opinião. Além de, tem o QR Code também, que vai aparecer em algum dos cantos aqui da tela, que você pode acessar as nossas redes sociais, comentar lá no YouTube, no Instagram, Facebook também está aí, né, Norton? Também. Pronto. Então, fiquem à vontade, participem. E o senador... Telegram, todos os canais. Em todos os canais, em todas as nossas redes. O senador eleito Hamilton Mourão diz que a bancada bolsonarista deve reavaliar o número de ministros do STF. E vejo hoje que a nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o devido processo legal. Então, eu acho que isso tem uma discussão que tem que ser conduzida dentro, né, do Congresso Nacional. Não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte. Né? Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas, temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte. Eu acho que não pode ser algo até os 75 anos, né, ou 10, 12 anos, tem que ser discutido. E outra discussão é essa que o presidente Bolsonaro colocou, que é a quantidade de magistrados. O que ele falou, você vê que ele já explica que vai passar a caneta no turma, né? O Senado não está resolvido ainda, não tem essa certeza de que o Pacheco vai. O Lula fez o que fez, ele juntou 200 deputados, pouco mais do que são 513 deputados, quer dizer, ele não está em maioria. Vai ser super tumultuada essa relação deles lá. E o STF se prepare, porque eles vão vir com tudo. Já tem gente perseguindo os dois caras que têm capacidade de fazer essas mudanças, tá? O Mourão, já estão para cima dele, já nem assumiu. criando aí sim, né, prováveis factoides e prováveis coisas para criar constrangimento jurídico no cara, para tentar pegar o rabo dele, mas isso aí nós estamos falando de um general que está comandando, toda essa turma está com ele, tá? Ele é um dos caras hoje mais, é o garante da República. O Mourão é um cara que vai estar com muita força nisso aí. Já estão providenciando arapucas, né, jurídicas para tentar empurrar o cara dentro de uma cilada, e assim como estão fazendo com o Moro lá. O Moro também foi a mesma coisa. Então, o Moro lá já está passando por constrangimentos, por questionamentos dentro do Ministério Público. Né? O Ministério Público também vai ser usado contra o Mourão. Isso aí não pode, cara. Isso é uma coisa que a gente fica assim olhando e dizendo, não, tudo bem, vamos ver qual é a qualidade da denúncia, o que é que vai ter. Mas de cara a gente sabe onde é que os caras estão querendo desarmar os dois caras que vão ser preponderantes, né, e vão ter essa garantia. Está se criando um clima de caça às bruxas. Né? A gente viu o Lula falando na passada, né? Ele dizendo claramente que ia botar para quebrar em cima não ia deixar os caras dormir. Falou até assim, que se vocês não tomarem... Eu não tomo tarja preta, falou, né? Eu não tomo tarja preta, mas vocês vão tomar. Falando do Moro e falando do Deltan Dallagnol. Isso não é uma coisa muito correta, sabe? Assim também como essa história do Bispo Macedo, gosta ou não gosta dele, é um cara que lidera uma corrente importantíssima dentro uma corrente relevante que tem que ser, como a pessoa da Igreja Universal. Né? Universal, o dono da Record, essas coisas todas. Ele também tem que ser respeitado, não pode chegar lá porque ele diz, não, o Lula foi um cara assim, aí a Gleice, não, você que vai pagar os seus pecados no inferno, a gente não... É um negócio assim completamente maluco. Se for nesse caminho aí que eles estão tomando, vai ser uma coisa muito complicada, não é uma coisa tão simples, né? E você está vendo, o Mourão falou, ó, vai reformular mandato dos caras, não pode ser, realmente... Um cara como o Dias Toffoli, cara, que é bem novinho, cara. O Dias Toffoli é mais novo que a gente, eu acho. Aí ou é a mesma idade. Mas aí o cara tem o resto da vida, pô, lá.
Aí o Lewandowski, já não velho, já aí fica lá nessa... Lewandowski foi um dos caras que foi mais assim... Não, talvez ele saia agora, né? Aí estão querendo dizer que o cara que vai entrar é o que era o advogado do Lula, o Zanin, né? Ele pode ser um dos cotados para ser o cara. Só que vai ser super difícil passar por essa sabatina no Senado. Não vai ser uma coisa tão simples assim. Eu tô achando que o pessoal do Lula está muito otimista em relação às relações do governo com o Congresso, achando que eles vão botar o Congresso no bolso e etc. Mas não é bem assim. Eles podem colocar uma quantidade grande de gente, mas não vão colocar todo mundo não, né? E, sobretudo, quem vai ficar de fora, né, é o pessoal que controla a rua, porque a rua não é mais da esquerda, né? A rua é hoje, ainda é aquela rua de abril de 2013, onde as pessoas não sabiam nem por que protestavam. Eu me lembro que tem uma criança. Tem um cara que fez um cartaz, que era assim, eu tô tão puto que fiz um cartaz. Você não sabia por que ele estava protestando, né? Reclama, essa foi que eu achei a melhor, né? Porque isso é o conteúdo brasileiro, que tem isso. Pois é, mas o Mourão tem um detalhe. Eu acho que de todos eles aí, o Mourão, indiscutivelmente, era o mais sensato em vários momentos aí. Alguns momentos, ele foi totalmente diferente do que pensava o presidente da República, mas ele manteve a sua linha. Mas, ressaltando essa questão do STF aí, já há bastante tempo mesmo, muito antes mesmo dessa confusão do Bolsonaro, já havia uma insatisfação muito grande por parte da população. O Gilmar Mendes, quando veio aqui para Fortaleza, ele não conseguia fazer uma caminhada aqui no calçadão da Beira-Mar, porque ele era hostilizado aqui, né? Se tornava notícia. E se você abrir as páginas políticas misturadas com as páginas policiais, você sempre viu o nome do Gilmar numa discussão. Gilmar concedeu isso, Gilmar foi responsável por isso. Então a população já tinha um certo receio com relação à imagem desses ministros, que precisa sim ser discutido. Eu acho que precisa sim ser discutido. A gente hoje o cidadão brasileiro hoje, ele é refém, no bom sentido, ele é refém dessa condição. A gente só vê essas decisões acontecendo aí quando há um interesse político. A gente vê alguns momentos, não estou discutindo aqui os resultados das urnas, eu estou dizendo que a gente explicitamente nota o interesse da justiça em alguns momentos para resolver certos problemas. Às 11h30 da noite, que vai virar o ano, o cara dando a canetada. E a gente não vê essa mesma boa vontade para resolver outros dramas aí de pessoas que estão necessitando há bastante tempo. Então, acho que existe, sim, essa necessidade de uma transparência, mas também de uma asepsia de tudo isso aí. Tu deve lembrar que a gente todo período de final de ano, a gente morria de rir para saber quem é que ia ficar no plantão. Sim. Porque no plantão, cara, aconteceu uma farra do boi, né? Era uma comédia, era um trem da alegria, saía tudo nas últimas horas era. Porque ninguém estava nem aí, ninguém sabia. Essas datas são assim, ó, carnaval, esses feriados prolongados, essas coisas todas. Quem está no plantão, camarada, é um negócio super tranquilo. Mas a gente tem que montar um network dentro do Poder Judiciário, porque não é só desses caras. Tem caras incríveis dentro do Poder Judiciário. Sim, também. Aí tem que se juntar todo mundo, tem que essa união, né? Essa união é que é interessante, né? Para que você dê esses rumos mais republicanos para essa coisa toda que tem que ser. Não pode ficar essa maluquice, né? Esses interesses, né, estranhos. Não pode, gente, e representantes das redes sociais no Brasil... vai ficar para o próximo bloco. Estamos de volta e representantes das redes sociais no Brasil falam em censura prévia. Os representantes das grandes redes sociais que atuam no Brasil, Twitter, Telegram, TikTok, Google e Meta, apresentaram um recurso no Supremo Tribunal Federal, no qual questionam as decisões do ministro Alexandre de Moraes e alegam uma censura prévia. As plataformas afirmam que as determinações de Moraes promovem uma censura genérica a conteúdos que são lícitos em sua grande maioria. Os representantes pedem incisivamente que as decisões do STF sejam claras ao apontar o conteúdo que é de fato considerado ilegal, visando evitar o bloqueio completo de perfis, como vem ocorrendo com influenciadores e parlamentares. Norton. Essas redes sociais, cara, então, é o seguinte, começou
é um espaço de independência e de liberdade. Essa tentativa que esses caras têm de tentar transformar as redes sociais em broadcasting, como era usar as mesmas regras que era da era da comunicação de massa aí, para controlar a emissão, isso é uma bobagem, porque eles acabam criando outras redes que as pessoas vão ocupando e onde tem mais liberdade, todo mundo está indo, né? Por exemplo, é o caso do Telegram, em relação ao WhatsApp, né? O Telegram, que é uma história engraçadíssima. O Alexandre de Moraes até tentou proibir o Telegram no Brasil, mas os caras lá, os donos, acabaram cedendo algumas coisas assim, mas nem precisa, porque ele é tão criptografado que não tem ninguém que tenha. Ele é usado no Irã, ele é usado dentro da Rússia, ele é usado nessa guerra aí da Ucrânia, foi um negócio muito utilizado assim, e é engraçadíssimo, porque ele foi feito por uns milionários russos, né, que chegaram a ser presos em Moscou porque estavam soltando dinheiro pela janela. Eles eram doidos mesmo, porque eles querem um espaço, querem criar um espaço para que as pessoas tenham expressão. Essa é a natureza que criou essa coisa da internet. Então não adianta eles fazerem isso. O Alexandre de Moraes vai perder tempo com essa bobagem aí. Ele não tem como controlar o mundo, entendeu? Ele vai ficar vai perder os cabelos da cabeça, né? Ficar careca, tentando resolver, tipo, como é que eu controlo? Ninguém pode mais me chamar disso, ninguém pode mais me chamar daquilo. Não adianta, porque ele pode proibir, ele tem força para proibir, né? Porque todo mundo vai ficar nessa história, como a Helena Calmon falou. Ela disse assim, que um dos principais problemas é quando o judiciário começa a meter medo nas pessoas, né? Que o judiciário não é para meter medo, cara. Pelo contrário, é para você garantir o seu espaço de direitos, e sobretudo de direito de opinião, você se expressar, liberdade de expressão, essas coisas todas, com as devidas responsabilidades. Porque você não pode chegar e xingar ninguém, chamar ninguém de ladrão sem ter as provas, cara. Isso vai para o Código Penal. Isso aí o Código Penal já regula. Não tem por que eles criarem essa loucura toda aí, né? Eu concordo com você e ainda boto mais um pouco de pimenta nessa salada toda aí, porque nós estamos passando num momento de muitas mudanças. Vamos ter novidades também nas redes sociais com novos aplicativos, nós vamos ter novas redes sociais e aí cada rede social que for surgindo vai ter que ser proibido. Olha, eu acho que já existe uma censura grande por parte dos dois lados. Existe por parte da própria justiça, que em certos momentos ela realmente impede que as pessoas se expressem, eu acho que tem que soltar. Se me incomoda ou não, eu discordo do que a pessoa está dizendo lá, mas deixa dizer. O que eu acho que não pode ser colocado é quando tem ofensa ou crime, quando tem alguma ameaça, entendeu? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não é verdade, entendeu? Não apresentou provas, eu concordo. Agora, não se pode, por exemplo, falar isso. Eu vi agora, por exemplo, um apresentador do SBT, numa cidadezinha, que ele estava lá e o repórter estava fazendo uma manifestação e alguém falou alguma coisa lá e o cara só tira do ar, porque senão a gente vai ser punido na TV. Entendeu? Não pode falar disso aqui, que senão a TV vai responder. Quer dizer, já está a imprensa, de uma forma geral, já tem um certo receio até de poder discutir esses temas em virtude do que alguns ministros estão colocando. Agora, vamos passar, a gente estava até comentando aqui agora há pouco nos bastidores, uma transformação grande. Nós já tivemos redes sociais no passado que foram desativadas, tivemos outras que voltaram, o Orkut está voltando agora, o Instagram é a grande febre, o Facebook está em queda, e cada vez mais nós já temos um concorrente do Instagram nos Estados Unidos que está bombando, não sei se vocês é o Reel, acho, ou mais ou menos assim, é o Be Real, alguma coisa, que é uma rede social que você não pode colocar filtro nas fotos. Você tem que ser que você eu já ouvi falar que você tem tantos segundos, né, para poder postar para ir logo aquilo que você tirou, independente. Então, o Be Real é aquela rede social que você vai dizer quem você é, porque às vezes você faz uma foto, bota lá, aí você encontra a pessoa, cadê fulano? Júnior. Do lado. E vai, cadê? Não, essa aqui é outra pessoa. Eu estava comentando sobre isso ontem com uma amiga minha, porque realmente tem filtros que transformam. Além de transformar, de meio que enganar, né? A propaganda enganosa ali, imagem meramente ilustrativa, também tem o fato de começar a mexer com a personalidade, a autoestima da pessoa, de começar a ver sempre o seu nariz daquele jeito, porque está com filtro, e começar a achar o seu nariz feio, não aceita o seu nariz, a sua boca. Teve um aqui lançado que eu achei que ia bombar, que era o Clubhouse, que ainda não foi descoberto, mas ele é como se fossem estações de rádio abertas para todo mundo falar e tal, que é uma coisa bem interessante. Sim. Que aí você entra no Clubhouse, fica lá, e fica falando o que quiser, bota o grupo todo que você tem dentro do Clubhouse, e você fica todo mundo escutando música, falando o que quer, e como se tivesse assim, todo mundo morando na mesma casa, falando, todo mundo
com as suas telas, suas músicas, com as suas coisas, é uma verdadeira loucura. Eu achei que esse fosse ser incrível, né? Mas o que eu acho mais interessante é o Telegram, cara. Deles, assim, que eu acho que tá... E é o mais seguro. Que é o que está mais seguro. É o mais seguro. seguro. E está mais liberado. Tá mais liberado. O WhatsApp, se você for... Não adianta, o WhatsApp não adianta. Olha, esse controle da emissão, é tipo assim, só pode ter um emissor, então só uma pessoa vai poder falar, isso já não existe mais, tá? O que você pode ter, assim, as pessoas vão se ligar para ver quais são as opiniões que estão mais balizadas, quem é que está falando com mais fundamento, quem é que tá mais acertando, nosso prognóstico e tal. Se bem que acabou essa história também da mãe de nada, né? Assim, tipo, eu vou adivinhar o que é que vai dar amanhã, o cara monta uma casa de tarô, né, para poder montar, para o pessoal seguir lá para ver como é que vai ser o futuro, né? O que será do amanhã, né? Diga, né? Não tem mais isso também. Essas limitações, olha, só dar aqui um exemplo meu aqui. Eu estava saindo aqui uma noite de Fortaleza, eu ia pegar aqui a BR-116 e estava tendo um grande congestionamento. Olha o limite dessas redes sociais, a gente fica tão dependente de tudo isso. Eu peguei o celular e filmei um engarrafamento, estava passando de moto, fiz um engarrafamento, fiz a imagem, né, no vídeo. E coloquei no meu perfil lá do Instagram, no Instagram lá, coloquei lá, galera, não vá pela BR-116, está tudo parado. Aí o Instagram foi, tirou do ar, porque alguém já tinha registrado o áudio ambiente dos carros passando. Entendeu? Aí tirou minha postagem do ar. Eu tive que depois dizer que aquilo era uma produção minha, que o áudio ambiente era que eu tinha feito, depois de 48 horas de matéria. Isso não é censura também? Não, tem o caso da menina, da Ira. Da Ira, a cantora, da Ira Saboia, né? a cantora. Bem legal, ela fez um show muito legal ontem lá no Teatro Zé de Alencar. Aliás, queridos, nós sabemos quantos vocês recebem de dinheiro para fazer um som decente. Esse som do Teatro Zé de Alencar, e nada é a mesma coisa, né? É a pior casa de shows que você pode ter, porque o som simplesmente não funciona, cara. Um som antigo. Você vê lá os equipamentos, é tudo sucata. E foi feito um investimento tão grande ali. Não, e eles fizeram e fazem uma grana absurda, mas não funciona. Outra coisa também foi o sistema de venda de tickets. Que teve um problema, né? Que teve vários problemas, ficou dizendo que estava... ficou fechado, não vendeu. Quer dizer, é um prejuízo muito grande para... E a Daíra teve a conta dela do Instagram com 24 mil seguidores, né? Orgânicos, tá? Que vai seguindo essa coisa. Foi bloqueada porque houve uma interpretação de que ela teria, em algumas fotos dela, seriam nudez, né? Aí também, né, é um absurdo. Eu só me lembro Teve uma cena que foi engraçadíssima, de censura de redes sociais também, que tem um psicanalista, que é o Lacan, que ela é metida, na verdade é um meio jesuíta, né? Aí ele gostava de ficar meditando em cima de um quadro chamado A Origem do Mundo. Né? Depois vocês pesquisem aí, Lacan, hoje vocês vão ver qual é a cena que o Lacan meditava, né? Aí proibiram, tiraram o cara do ar, fizeram essa coisa. Aí você vai dizer, não preste atenção, isso não é o que vocês estão imaginando, sabe? Essa moralidade vitoriana, né? Assim, essa coisa que essas pessoas têm, né? Isso é uma coisa completamente que vai ser banida também, isso é uma bobagem, não tem Mas como isso, falar. Norton, você entende, tá? Que você talvez não seja, pode até ter o conhecimento, porque você está no jornalista, deve ter estudado um pouco isso, mas eu, Norton, aqui, nós enfrentamos uma época, e olha que nós não somos tão velhos, né? Tão velhos. Mas eu fui uma vez... Passado na casca do alho. Eu era adolescente, eu fui ao centro de Fortaleza, olha, da época do lado ali daquelas lojas de disco, né? E eu vi o disco da banda chamada Camisa de Vênus. Não estou fazendo propaganda do disco. Camisa de Vênus. E aí eu comprei o disco, né? Achava, poxa, legal, as rádios não estavam tocando todas as músicas. Quando cheguei em casa, tinha uma faixa toda riscada de prego, né? Porque tinha sido censurada a música. E o disco o vinil vinha riscado com o prego. E aí eu fiquei naquela dúvida, sem entender. Eu até ouvi uma música na marca, que depois alguém arranjou a música, mas a gente já vinha sofrendo essa censura desde aquela época. É o que as redes sociais estão fazendo hoje, entendeu? Você pegar um disco hoje de um artista que quer colocar os seios lá de fora de uma forma de expressão, vai dizer que é nudez. Porque ele não pode mais fazer nada. Não pode. Entendeu? Você não pode mais... A Gal Costa seria censurada. A Gal Costa seria censurada. Teve um momento que ela... num show, né? Agora, essa loucura, a gente vai ver bem claramente que tem gente também do lado do PT esculhambando o STF, tá? Tem essa nossa direção já pode colocar, por favor. Que é a próxima. Mas, mas teve muita gente que era assim, ó. Teve cara que, na época de 64 ali, que a gente que era caçada, aí 65, 66, quando vieram os atos institucionais, né?
Aí se o cara era político e ele não era caçado, então ele não era ninguém. Aí ele aprontava alguma exclamação para ser caçado e ser valorizado também, entendeu? Esses caras aí, teve muita gente que eu vi depois, escutando a conversa da galera, que eles faziam um risco que era para chamar a atenção. O marketing, era um marketing. É o velho golpe publicitário, né? Como É. dizer, né? A nossa direção vai exibir agora o que você mencionou. Por favor. Importante. Repara nessa foto. Essa foto é do dia 9 de novembro de 2022. Ela é a prova de que o mundo não gira, ele capota. E é a prova de que o Lula é uma pessoa muito melhor do que eu. Aqui está o ministro Toffoli, aquele mesmo que proibiu o Lula de ir ao velório do próprio irmão, mesmo sendo um direito dele garantido na lei. Aqui, ó, o Fux, aquele que proibiu o Lula de dar entrevista em 2018. É censura que vocês querem? Olha aqui, Carmen Lúcia, aquela que deu um jeitinho de mudar a ordem do julgamento. É maior esse vídeo aí, tá? Ele tem mais coisas. Vocês pesquisem aí para olhar, mas você vê, já falou, o mundo não gira, o mundo capota, né? E quem deveria estar dentro do carro capotado é o pessoal do STF. Acabaram levando uma capotagem agora lá em Nova York, né? Mas que bela capotagem, né? Eles capotaram em cima de uma cama de um quarto que custa $1.700 dólares a diária. A diária, né? É um negócio maravilhoso. Vão ficar lá 3, 4 dias, né? Acho que mais. Acho que É só até amanhã. 5, 6 dias. Aliás, o evento é até amanhã. Quase 10 mil reais. Mas eles já chegaram antes, né? Chegaram para visitar o final de semana. O hotel fica perto do Museu de Arte Moderna de Nova York, fica perto do Times Square, essa coisa toda, eles acabam circulando por lá. Mas, olha, não são apenas os bolsonaristas que estão contra esse ativismo judicial do STF. Eu acho que todo o Brasil é uma causa que une, né? Os dois lados. Unir os dois lados. E a gente tem várias situações, né, onde essa coisa do STF ela vai ter que mudar. O Mourão está dizendo, vamos ter que aumentar o número de ministros, vamos ter que reduzir, esses ministros têm que ter mandato. Por que é que o Senado tem mandato e esses caras são vitalícios? Isso eu acho só um cara como o Toffoli, cara, chegou lá com 50 e poucos anos, vai sair, 25 anos de poder. Onde é que tem esse cargo, 25 anos de poder? É um negócio meio complicado. A mesma coisa do Alexandre de Moraes, que é um cara jovem, né? Também vai ter esse tempo todo, né? Eu acho que nem eles gostam, nem é bom isso, né? Você precisa estar Tem uma renovação, é preciso. Tem que ter uma renovação. Aí tudo se renova, menos o STF não se renova, né? Quer dizer, essas coisas vão ter que ser cuidadas. Essa questão do voto monocrático deles, porque aqui em outras casas você tem que ter... imagina, é como se fosse uma lei criada por um único senador, né? O Eduardo Girão, nosso querido Eduardo Girão, ele resolve criar o... Né? Dia do disco voador. O dia do disco voador, o dia do ET, do ET, né? Chacinado, entendeu? Uma coisa assim. Aí ele cria a própria lei. Não pode, né? Você não tem que votar no colegiado, não tem que todo o Senado votar direitinho. Então, eles vão ter que cumprir essas etapas, porque essa questão dessa coisa monocrática, tem que lembrar que o Lula foi solto dentro dessa monocracia, né, pelo Fachin, que o Fachin, meteu a canetada e deu essa exclamação que deu e ficou aí, criou esse clima todo aí, né? Norton, e Carlos Portinho, que é líder do governo Bolsonaro no Senado, pediu urgência na votação de convite para que ministros do Superior Tribunal Eleitoral compareçam à Casa Legislativa. O senador Carlos Portinho, líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, pediu urgência na votação de convite para que ministros do Tribunal Superior Eleitoral compareçam à Casa Legislativa para falar sobre as medidas que vem adotando recentemente e para fazer um balanço das eleições de 2022. Segundo Portinho, o convite se estende a todos os ministros da Corte Eleitoral, não sendo apenas para o presidente Alexandre de Moraes. E o objetivo é que o Judiciário possa compartilhar os seus desafios em 2022 para que o Congresso possa aprimorar a legislação eleitoral para os próximos anos. Ao falar mais sobre o assunto, o senador citou casos em que, mesmo após as eleições, o TSE segue determinando retirada de publicações nas redes sociais e que perfis sejam excluídos. Norton? É o relatório. O relatório é uma coisa que, como eu estou falando, é aquela jiboia que engoliu uma vaca, entende? Ainda está sendo digerida. Ele não foi brincadeira. São 63 páginas, 65 páginas, assinada no final pelo todos os comandantes das Forças Armadas, rubricada página por página, né? E traz, assim, ele praticamente chumba esse sistema RDV de votação que a gente tem.
Isso é uma coisa que é importante ser dita e as pessoas não estão querendo dizer, estão querendo ver com essa conversa. Inclusive, tem uns vídeos muito engraçados aí na rede, saindo já, mostrando assim, que depois que saiu o relatório, tipo assim, 10 minutos depois começaram a sair as matérias. Ninguém sequer, daquela turma que está falando aí, eu posso chamar qualquer um aí. Pode fazer fila, pode organizar fila aqui, botar desenvolvedor de TI, eu não sou dessa área, mas a pergunta básica, a pergunta clássica que eu faço e ninguém sabe responder é simplesmente essa. O que é que me garante que o voto que está na urna, não, que o voto que está na tela é o voto que foi registrado no RDV, que é o Registro Digital Vote, né? Lá da urna eletrônica. Ninguém sabe, entende? Porque tem essa questão toda. Aí o relatório traz de coisa extremamente interessante. Ela praticamente é o primeiro grande documento que nós temos onde se fala sobre a possibilidade de uma existência de um código malicioso. A nossa Força Armada, ele não quis dizer, né, quem elaborou esse relatório, que existiu um código malicioso nessa eleição. É isso que o pessoal vai ter que ir agora para uma audiência aberta, com oposição fechada, fazendo perguntas que eles não querem responder. Tu entende? Porque eu queria ver muita cara do Janino, né? Que é um cara que, quando chegava no tribunal lá, todo mundo ficava morrendo de rir dele, porque ele todo dia ia com um paletó Armani diferente. Entendeu? Muito fino, né? Um cara fino. Não, para que o cara vai querer dinheiro? É para ser fino. Não, é o mínimo que se espera, né? Vai para o Softel lá em Nova York, vai para outro canto. Quer dizer, tem muitos hotéis incríveis para se conhecer, né? Aí o cara vai com essa todo dia lá para o tribunal. Aí chegava com essa coisa, sabe, sofisticada. Ficavam falando. Eu acho até, cara, que os nossos ministros do STF, eles não devem ser responsabilizados por tudo, tá? Mas eles podem estar sendo mal orientados, né, ou desinformados, né, em relação pelos técnicos de TI que estão lá dentro desse tribunal. Seria importante eles enfrentarem esse debate, mas enfrentarem mesmo, eles nunca participaram. Cara. Nós nunca tivemos assim, por exemplo, o Amilcar Brunazzo debatendo com o Janino, sabe? Nós nunca tivemos o Marco Carvalho debatendo com o Paulo Camarão. O Paulo Camarão foi até preso no Equador. Entendeu? Nós nunca tivemos essa coisa, eles simplesmente não abriram. E o relatório, logo nas primeiras páginas, acho que na terceira página, logo ele diz, olha, nós não recebemos todas as informações, a gente foi chamado para dar uma coisa visual, como se fosse assim, estou te chamando para tu ser o juiz de uma corrida de submarino. Né? Basicamente isso que eles fizeram. Na verdade, o que você está se referindo aí é o código-fonte. É o código-fonte. O código-fonte que não foi totalmente... Porque era exatamente a raiz do programa, que é onde toda a estrutura funciona. Esse código-fonte aí, realmente, eles não revelam. Né? Eles não querem tocar. Eu, inclusive, conversei com uma das pessoas que desenvolveu a urna eletrônica aqui em Fortaleza, ligada ao TSE, e ela me falava que esse código-fonte, inclusive, é constantemente alterado. Né? Constante, para que não haja esse risco dessa invasão. Mas eles realmente não revelam, porque a pessoa que tiver o acesso ao código-fonte, ela vai criar o mesmo sistema. Aí você tinha portugueses, venezuelanos, você tinha essa coisa era muito protegida pela método, pela módulo do Rio de Janeiro, não sei se vocês estão ainda. Nós estamos falando de um contrato que começou com 250 milhões, mais ou menos, e hoje está a mais de 4 bilhões. Entendeu? É muita grana. E começou ali com aquela turma lá do Eduardo Azeredo, o Eduardo Azeredo acabou sendo preso também, entende? Nessa época do governo Fernando Henrique. Mas, objetivamente, além dessa parte tecnológica, se dá muito peso em relação à parte tecnológica, mas se fala muito pouco sobre os aspectos legais, cara. Uhum. É tipo os aspectos constitucionais. Nós estamos falando de uma desmaterialização do voto, que é um documento. Né? Ele tem que ser um documento. Você concorda que, do ponto de vista, você acha que o voto impresso, aquele antigo que a gente ia, era o mais seguro? Não, eles têm um modelo, inclusive a gente tem várias matérias aí, mostrando que o próprio tribunal, 2015, já foi votado, só que foi vetado. 2015, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, esses caras tudinho apresentando a urna eletrônica que imprimia voto, cara. Uhum. Inclusive o TSE fez uma simulação de voto nas eleições do Distrito Federal e nas eleições de Sergipe. Ele chegou a nós já tivemos brasileiros que votou nisso. Você vota, aí aparece o teu comprovante do que você votou, mas só que você não toca nele, você só aparece no teu visor. Aí uma máquina corta, entendeu? E ela cai. E não é só lá, o Ciro Gomes era um cara que defendia isso.
Essa coisa começou com Brizola. Brizola seria uma solução para tudo isso. Seria uma solução para tudo isso. Porque porque quando a gente fala disso, já se entende que é o voto impresso antigo e não é. Porque nesse formato você permite a recontagem de voto. Nesse formato que você imprime o voto, né? Porque aí você está garantido. Agora, Norton, assim, de tecnologia, uma coisa que eu tenho assim, trabalhado bastante, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão do código-fonte é um negócio muito complicado de ser discutido. Eu vou dar aqui um exemplo para quem trabalha com televisão, com rádio, edição. Tem um software de edição de vídeo que ele é pago. Eu não vou fazer propaganda dele aqui. E lá dentro do código-fonte desse software, eles colocam 2 linhas que fazem com que, se a pessoa piratear, o fabricante ele vai até o seu computador, sabe que você pirateou, sabe aonde você está, que máquina você está usando, sabe o seu IP, sabe tudo. Aí ele manda uma mensagem. O seu programa não é original. Recomendamos a trocar. Aí você vai lá, deleta o código-fonte e o software continua dentro da sua máquina, acessando suas fotos, seus vídeos, sabe tudo que você está fazendo dentro. Então, quando se cria um código-fonte, é possível se fazer esse tipo de argumento. Eu não estou dizendo aqui que a urna, quem criou, possa ter colocado lá alguma linha de tipo assim, olha, na hora que eu quiser mudar isso aqui, eu mudo. É o que eles estão chamando de código malicioso. Pronto, exato, pronto, era onde a gente chegava, mas eu não estou dizendo, mas que na linguagem de quem trabalha com programação sabe que isso é possível, e é quase que impossível alguém, por exemplo, eu chegar e descobrir que aquilo está lá dentro. Só se for um cara assim muito, tá? Ajudou a construir. Está lá dentro, escondidinho em algum canto. É por isso que quebra essa brecha. O problema é esse. Estava tudo pronto, né? Aí nós tivemos uma participação da Raquel Dodge, que é uma figura que não pode ser esquecida, que foi ela que fez a provocação. Ela era a procuradora-geral na época, né? E ela fez a provocação e o Dias Toffoli convalidou. Aí o negócio que já estava pronto, já estava tudo certo, a gente tinha que ter as eleições de 2014 com o voto impresso, né? Não em tudo, porque é um trabalho de substituição e tal, mas pelo menos essa coisa tem que ser feita com o tempo. Tem que ser né? pensado isso aí. Não, ele já tinha todo esse cara, todo montado. Ele chegou, o próprio tribunal, cara, chegou a apresentar. A gente tem, eu acho que a gente podia mostrar uma cena, a famosa reunião onde aparece o Gilmar, o Barroso dizendo o design é lindo, né? O negócio do Barroso é uma comédia, né? O negócio do Barroso é o vinho francês, né? Mas assim, o design é lindo, encantador, maravilhoso, essa urna é maravilhosa e tal, né? O nosso Barroso, que enfrentou a velhinha, uma tia do Zap, lá nas calçadas lá da Times Square agora, que ele falou, não seja grosseiro, né? Eu gosto das coisas dele. Não seja simpático. Não seja grosseiro. Não, mas ele é o mesmo cara que falou aquela história, na eleição a gente não... Não se vence, se toma. Eleição se toma, né? Aí é por isso que está tendo esse questionamento aí e não tem como, não vai ter solução, cara. Não tem Falando solução. desse questionamento, Norton, neste domingo os atos em frente a quartéis continuaram. São brasileira. Existe um Deus chamado Yahvé. Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, aquele que tem todo o poder e debaixo das suas mãos ele controla a pátria brasileira. E o Senhor Deus nos honrará. Agora, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Se achega a Deus. Se achega a Deus. Se você puder compartilhar nos grupos. Segundo relatos, o governador do Rio Grande do Sul ordenou a retirada do povo de frente aos quartéis. E no meio da situação, as pessoas presentes registraram o momento em que um policial militar tem voz de prisão decretada por um militar do Exército. No momento a ordem que eu recebi é de dar um aviso aos senhores que nenhuma barraca está vendo. É que nem no caso da Bahia. A polícia foi lá, tentou tirar, deram as ordens, né? Só quando foram meter a mão... Toma isso! Eita! Vai! Vamos ver isso aí! Vamos respeitar! O soldado ia ser também. Um soldado veio falar com ele direito, ele foi buscar a alçada dele, pô, tá mais que certo. Não, mas... E aqui em Fortaleza, manifestantes também se reuniram em ato em frente à 10ª Região Militar.
Norton, Júnior Diniz. Tudo isso, né, eles estão muito... eu garanto que se a seleção fosse toda direitinha, né, não tivesse essa possibilidade de criar esse discurso, essa maluquice aí, ninguém estava fazendo essa coisa, porque a maioria do pessoal que está aí acha que a eleição foi fraudada. Tá? Eles acham que teve fraude, que teve isso, teve aquilo outro lá. E é por isso que o Alexandre de Moraes tem razão quando ele diz que são atos antidemocráticos. Né? Porque eles estão protestando em relação a uma possibilidade de criar uma situação onde você diz que o voto foi fraudado. Ninguém, nem o tribunal tem como dizer, tem como provar que não foi fraudado, e nem quem está acusando o tribunal de fraude tem como provar que teve fraude, entendeu? Então está esse impasse por conta dessa coisa que devemos agradecer a Raquel Dodge, não esquecer dela, ao Dias Toffoli, que está caladinho, né? Está caladinho. Norton, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Vou pedir as considerações finais de Júnior Diniz. Obrigado, queria agradecer aqui. Eu já virei aqui um visitante, né, fiel aqui. Vira e mexe, eu apareço aqui com vocês. A gente vai se encontrar e foi mais uma vez, foi uma alegria estar aqui reunido com vocês. É isso, gente. Agradeço a participação, a audiência de todos e até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.